Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá pessoal, hoje eu quero fazer um convite bem especial para todos vocês. Nos dias 12, 13 e 14 de agosto, nós teremos uma programação bem especial aqui nessa igreja, que fica localizada no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Então se liga aí no convite que eu tenho para fazer para todos vocês. Então pessoal, meu convite especial para todos vocês é essa evangelização que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14. Aqui está a faixa bem na entrada da nossa comunidade, a nossa igreja está ali, que você já viu. Então vai acontecer aqui na nossa igreja uma evangelização com o tema Vida para Além da Morte. E o palestrante será o professor Klaus Schwamba, da Faculdade Luterana de Teologia. E justamente o professor Klaus fará a meditação do Revitalizar do dia de hoje. Venha com a gente, participe da nossa evangelização nos dias 12, 13 e 14 de agosto. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito. Estimados irmãos e irmãs, querida comunidade, é um prazer muito grande estar falando aqui de São Bento do Sul, da FLT, a cada uma de vocês. Sou o professor Klaus e desejo que Deus abençoe você ao ouvir a palavra de Deus. Vida após a morte. Como podemos nos preparar? Essa é uma pergunta, meus queridos irmãos e irmãs, que muitas pessoas têm feito de forma mais intensa nesse tempo de pandemia. É um tempo onde nós percebemos de uma forma impressionante como a morte tem chegado perto de nós. Não apenas naquelas cenas que os jornais gostam de filmar, dos grandes túmulos coletivos de pessoas que partiram, cenas que se tornaram muito comuns nos noticiários. Mas a coisa chega muito perto porque está atingindo e tem atingido conhecidos, familiares e pessoas muito próximas. Fazem 3 semanas que a nossa comunidade aqui foi bastante abalada, bastante chacoalhada, com a partida de um irmão muito querido. Um irmão que também, forte, robusto, 50 e poucos anos. A gente lembra dele sempre transitando entre a gente durante as programações, porque ele era o fotógrafo e responsável pela comunicação na nossa comunidade. Então ele vivia fotografando e postando no Facebook e nas redes sociais. Quando tinha programações, era ele que mandava o lembrete para a gente participar das programações. Ele foi acometido da Covid, a coisa piorou, ele foi parar na UTI, e desde o dia que ele foi parar na UTI, a comunidade inteira se prostrou diante de Deus e lutou com todas as forças, em todas as orações possíveis, por essa vida, junto com a família. Fizemos uma corrente solidária de oração impressionante. Havia pessoas orando em muitos momentos. Em cada programação nós lembrávamos dele. E nas nossas vidas particulares e nas nossas famílias nós lembrávamos. Lutamos muito. 29 foram os dias em que ele permaneceu na UTI. E daí aprouve ao Senhor sobre a vida e a morte chamá-lo. O velório foi com pouquíssimas pessoas por causa das restrições, mas ele foi permitido. E quando eu chego lá, como um conhecido de toda a família, os 3 filhos recebem a gente. E a filha diz: "Pois é, Klaus, o pai lutou. E Klaus, nós lutamos muito, até o último momento." E eu lembro, tinha o grupo de WhatsApp, quando ele começou a ter a primeira parada cardíaca, ele teve 3, que no dia em que ele faleceu, começou uma corrente de oração de 24 horas.
O filho propôs, vamos fazer uma corrente de oração. O pai teve uma parada cardíaca, está ruim. Em meia hora, meus queridos irmãos e irmãs, a gente tinha um dia inteiro de pessoas que iriam orar diuturnamente. Assim a comunidade se mobilizou. E isso a filha lembrou. Ela disse, Klaus, a gente lutou muito, mas o pai perdeu a batalha contra o Covid. E chorou. Mas em meio às lágrimas ela também confessou. Klaus, que bom que a gente pode se consolar. O pai perdeu a batalha contra a Covid, mas ele ganhou a batalha da vida eterna. Porque nós largamos ele aqui na certeza de que ele amava Jesus. O que pode dar às pessoas certeza diante dessa ruptura tão triste e trágica que é a morte? E às vezes desse jeito, onde lutamos até o fim, com todas as energias, forças e orações por entes queridos, mas precisamos nos curvar diante da sabedoria divina. Da onde temos força, sabedoria, orientação? Como nos preparamos para isso? Eu quero convidar você a um texto e apontar para algumas pistas que esse texto nos dá. Convido você a ler Lucas 16, 19 a 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui a palavra do Senhor de Lucas 16, 19 até 31. Vida após a morte. Como podemos nos preparar? Esse texto está carregado de lições e nós queremos olhar de forma bem dinâmica para algumas delas. E, gente, esse texto, ele aponta para a única coisa que pode nos consolar e servir de preparo para a morte. Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, a gente precisa registrar que é uma parábola. Não é uma descrição literal do que vem depois. A Bíblia é muito cuidadosa e Jesus também não oferece nenhuma descrição literal do que vem depois. Ele fala na forma de parábolas. E parábola é assim, você tem que prestar atenção em alguns detalhes, ter certeza de que isso não é literal, mas que tem lições ali no meio. Então, por favor, quando você ler esse texto, lembre que é uma parábola. Não pense que é tudo literal. Que a gente morre, que lá daí tem gente no céu, no inferno, as pessoas se enxergam, dá para se comunicar, como se a gente estivesse olhando e vendo as coisas.
Isto é uma parábola. Então, vamos prestar atenção nas lições dessa parábola. Os personagens dessa parábola, eles são fictícios, obviamente, mas eles resumem os dois tipos de pessoa que existem, em última análise. Existem pessoas que se resumem e cuja vida se deixa descrever na figura do rico. Existem pessoas cuja vida se deixa resumir na figura do Lázaro. São dois tipos de pessoas, dois tipos de atitudes nesta vida aqui e dois tipos de destino para o além-morte. A gente sabe, nós seres humanos formamos uma diversidade impressionante. Povos, nações, pessoas, homens, mulheres, jovens, velhos, ricos e pobres. Mas à luz do ensino de Jesus, diante da eternidade, no fundo toda a humanidade em sua rica diversidade se resume, em última análise, a dois grandes tipos de pessoas, com dois grandes destinos. Quem representa o rico? O rico representa as pessoas que aproveitaram as possibilidades que esta vida lhes ofereceu para construírem a sua existência pensando em si mesmas, para construírem a sua vida aproveitando as coisas boas desta vida e que esqueceram de Deus ao longo da sua vida. A gente não deve pensar que esse rico aqui foi só um charlatão egoísta que viveu totalmente só para si. Sim, o egoísmo era uma marca da sua vida. Não quer dizer que ele nunca tivesse feito nada de bom. Mas a gente percebe que a descrição dele está para alguém que aproveita esta vida como se só existisse essa vida. E por isso aproveita ao máximo, sem se lembrar de Deus. E Lázaro, o rico, não tem nome. O Lázaro tem nome. E o nome de Lázaro tem significado. Vem do hebraico Eleazar, Deus ajuda. Uma pessoa que é frágil, mas que busca ajuda fora dela mesma, em Deus. Este nome, com esse significado, ele é fundamental para a gente entender essa figura de Lázaro. Quem é Lázaro? Alguém que foi até o fim da sua vida, alijado de muitas possibilidades desta vida aqui. Alguém que viveu em pobreza, e essa gritante diferença entre riqueza e pobreza, entre a condição da existência de rico e Lázaro, ela chama muita atenção no texto. Mas o diferencial do Lázaro, que aparece no nome dele, no contraste com o rico que não tem nome, nem na vida e nem na morte, Lázaro se apega em Deus. E aqui está um grande ponto. São duas grandes atitudes de vida. Os que se apegam e esperam em Deus, e às vezes passam por muitos reveses nessa vida, e aqueles que não se apegam em Deus. Este é o grande ponto que o nome Lázaro revela. E agora vem a morte. E é interessante que a morte nivela os destinos. As diferenças e a rica diversidade das pessoas, ela é incrivelmente nivelada e anulada pela morte. E a parábola não deixa a mínima dúvida de que estão errados. Todos aqueles acham que a morte é o fim de tudo. A parábola não deixa sombra de dúvidas e a Bíblia não deixa sombra de dúvidas que tem algo além. Que a nossa existência não se resume a esta vida aqui, mas que existe um além. Existe existência após a morte. Se a gente olhar no detalhe da Bíblia, isso seria tema para uma outra pregação. A Bíblia diz e ensina muitas vezes que Deus não para de agir na pessoa quando a pessoa morre. Ela, quando morre, morre totalmente. Não pode mais fazer nada por si e nem a memória dos seus parentes atrás de volta. A memória não ressuscita ninguém e a memória morre junto com quem lembra daquele que partiu. Mas Deus é Deus de vivos e mortos e Ele age também junto aos mortos.
Existe um além porque Deus não esquece dos mortos. Porque Deus não para de agir junto aos mortos, os bons e os maus. A filosofia grega e Platão ensinavam que nós somos uma mistura de corpo e alma. E que na morte o corpo fica e a alma continua. A Bíblia não partilha desse ensino, desse dualismo no ser humano. Corpo ruim, alma boa, alma imortal de si mesma. Nós morremos integralmente. Mas os mortos que somos, não estamos esquecidos por Deus após a morte. Assim como o Lázaro, agora o Lázaro da história de Maria, Marta e Lázaro, né? Esse não é só uma parábola, mas um fato real. Aquele Lázaro já estava morto há 4 dias. E Jesus não deixou de se relacionar com ele. A ponto de quando ele chega no túmulo, ele dirige a voz como ele dirigia a todas as outras pessoas vivas e dirige a voz também ao morto e diz: sai, Lázaro. E a Bíblia diz: e saiu aquele que estivera morto. O morto ouve a voz do Senhor da vida e da morte. Por quê? Porque Jesus não cessa e não para de agir também quando a pessoa morre. Nós não cremos na doutrina grega da imortalidade da alma. Nós cremos na continuidade da existência por força única e exclusiva do agir soberano de Deus que tem em suas mãos vivos e mortos e que não permite que identidade humana nenhuma se perca na morte. Existe além porque existe Deus. Existe continuidade no além porque Deus quer continuidade. Essa continuidade não está em nós, não está numa alminha nossa que não morre, mas no agir do Deus soberano que não cessa, nem sobre os vivos e nem sobre os mortos. E é Ele que nos traz de volta. E por isso essa parábola continua, ela não termina na morte. Erram aqueles materialistas e nihilistas que dizem que com a morte acaba tudo. A Bíblia contradiz esse ensino. E agora vem a pergunta: o que a morte traz? Vamos olhar rapidamente. Primeira coisa que a morte traz: justiça em relação aos destinos. O rico viveu afastado de Deus, opulento. O Lázaro vivia na pobreza. Esta situação de injustiça desse mundo aqui, que até a morte prevaleceu, e que a gente podia pensar, ninguém vai dar bola para esses destinos. A parábola diz, tem reversão, haverá justiça. Este mundo e a história de pessoas nesse mundo terminará sob a aura de muitas injustiças, que a justiça humana jamais corrigirá e que talvez mortes de pessoas que ninguém perceberá. Mas com a morte há uma reversão e há justiça. Segundo, precisamos perceber que não foi o fator riqueza e pobreza que definiu destinos. Não foi a riqueza do rico que o condenou, nem a pobreza de Lázaro que o salvou. O texto deixa claro que o fator foi o ter nome ou o não ter um nome diante de Deus. E não o fator riqueza ou pobreza. Portanto, não devemos nos iludir como se a pobreza de per se salvasse pessoas. O pobre não está salvo de per se. E o rico também não está condenado de per se. Mas o rico e o pobre serão condenados se não confiarem em Deus, se não tiverem um nome junto a Deus. E o rico e o pobre serão salvos se tiverem um nome junto a Deus. Isso é uma lição muito importante. Outra coisa, a morte traz, além de justiça, uma irreversibilidade de mudanças de destinos. Há um abismo posto entre nós e vocês, ou entre nós e vocês, exatamente. Entre os que estão aqui e lá, diz o pai Abraão para o rico. E não dá para ficar mudando. Portanto, é durante o tempo da nossa vida que a gente define o que vai acontecer com a morte. E isso se define na postura de confiança em Deus ou de não confiança em Deus. Esse é o grande ponto. Mas há uma irreversibilidade pós-mortal de destinos. Há um abismo. E isso faz parte da lição que Jesus dá. Ele não está interessado nas descrições de como era o céu e o inferno,
mas na irreversibilidade desse destino. O rico até pede, puxa, manda o Lázaro que molhe só a pontinha do dedo porque eu estou em tormento. Existe um abismo. E daí o rico finalmente se conscientiza, puxa, comigo se tornou irreversível. O que posso fazer pelos meus irmãos? Como eu posso ajudar os meus irmãos? Eu ainda tenho 5, eles ainda estão vivos. O que poderia levar eles a se arrependerem, para que eles não acabem no mesmo lugar que eu? E aqui é muito impressionante. E para esse ponto caminha a grande moral, a grande lição dessa parábola aqui. Então o verso 27 vai nos dizer: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Qual é a proposta do rico? Manda o morto Lázaro falar com os meus irmãos vivos. Se eles ouvirem a mensagem do morto, eles vão mudar de vida. Eles vão decidir se preparar melhor. E aqui eu preciso fazer um pequeno parênteses. O Brasil é um país onde muitas pessoas vivem numa proposta, ou de acordo com uma proposta muito similar a essa que o rico faz lá do local de tormento para o pai Abrão nessa parábola. Manda os mortos. Os mortos serão bons mestres para os vivos. E por isso muita gente no nosso país procura necromantes, procura sessões espíritas, contatos mediúnicos com forças ocultas. Por isso é muito difundido o ensino de Chico Xavier. E é interessante lembrar do Chico Xavier nesse momento. O que ele fazia? Muitas pessoas, já me ocupei com a biografia dele mais de uma vez, tiveram suas vidas transformadas num encontro com Chico Xavier, e quando receberam das mãos dele uma cartinha que veio do seu familiar morto. Quem procurava Chico Xavier? Pessoas que perdiam entes queridos. Elas queriam contato com os entes queridos que faleceram. Tinham curiosidade para saber como está lá no além. Haviam ouvido que Chico Xavier tinha um espírito guia e através da psicografia, onde ele escrevia cartas, no contato através desse espírito mediado por esse espírito guia com mortos, através da psicografia ele escrevia sobre o destino dos mortos. E às vezes a pessoa sentava na frente dele, sem dizer nome, sem dizer nada, ele começava a escrever, entregava na mão e dizia próximo. Talvez você já viu um filme sobre isso, a biografia dele. E quando a pessoa abria a carta, era exatamente a situação que só ela e só quem partiu podia saber. E normalmente nessas cartas psicografadas o recado é muito similar. Quem está lá do outro lado? O morto, que fala mediado pelo espírito guia através de Chico Xavier e da psicografia, normalmente manda dizer: eu estou bem aqui, não se preocupe, vamos esquecer nossas brigas, eu te perdoo, me perdoe e passe a praticar o bem, faça o bem. E a pessoa impactada por esse recado dos mortos, muitas pessoas se tornaram adeptas de Chico Xavier e se tornaram adeptas do espiritismo e se tornaram adeptas do ocultismo e do contato mediúnico com mortos, justamente por isso. Porque o recado que chega de lá é fascinante. Pratique o bem. Pode ter alguma coisa ruim nisso. O recado que chega dos mortos é: pratique o bem. É uma mensagem belíssima. Mas se você a compara com o Evangelho, com os textos bíblicos, com os ensinos de Jesus, é a mais traiçoeira e mentirosa das mensagens. Ela é bela, possui um rosto cheio de luz, atrás do qual se escondem trevas. Por quê? Sois salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e não por obras. O recado que vem dos mortos é: aposte nas suas obras. Ah, legal, vou mudar a minha vida, vou me reprogramar, vou passar a praticar o bem. Mudança total na vida. Agora sim eu estou preparado.
praticando boas obras. Mas o Evangelho diz: não aposte nas suas obras. Aposte e confie somente em Cristo, que morreu por ti, que ressuscitou por ti, que perdoa todos os teus pecados. Aposte na graça e não em ti mesmo e nem em tuas obras. E agora vamos voltar para o texto e para o desfecho desse texto. Como é que ele termina? O rico insiste até mais uma vez, depois que o Abraão diz: não vamos mandar um morto. E o que Abraão dá como resposta? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí o rico insiste mais uma vez. E mais uma vez, para dizer que essa mesma é a moral, a lição dessa parábola, o Abraão diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Como nos preparamos para a morte? Como a gente alcança essa esperança como aqueles 3 filhos aqui da nossa comunidade, do irmão que partiu, que sabem que a batalha contra a Covid foi perdida, mas a batalha da vida eterna foi ganha? Como a gente se prepara para ter essa certeza? Não ouvindo a voz de mortos, mas ouvindo Moisés e os profetas. O que pode levar uma pessoa ao verdadeiro arrependimento, que muda a sua vida diante de Deus, a ponto de ela realmente confiar em Deus na vida e na morte? Ouvindo Moisés e os profetas, tendo um contato com a palavra viva do Deus vivo. Moisés e profetas, nos dias de Jesus, significava escrituras sagradas dos judeus. Moisés, os 5 livros do Pentateuco; profetas, os livros restantes do Antigo Testamento. E a lição que Jesus quer trazer para o rico e para todos nós, é essa. Como a gente se prepara? Tenha contato com a palavra. Ouça o recado da palavra. Vai atrás dos ensinamentos da palavra, e a palavra diz: te apega em Cristo. A palavra ensina que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Que Ele, e tão somente Ele, é a ressurreição e a vida, por conta da sua morte e da sua ressurreição em nosso favor. O Evangelho é o resumo de Moisés e os profetas. O Evangelho é o resumo de toda a Bíblia. Como nos preparamos? Ouvindo o Evangelho de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, me permitam pontuar e terminar. Talvez muitos de nós estamos enfrentando batalhas contra doenças, males, dores, talvez contra o vírus da Covid-19. Talvez nós percamos a batalha. Talvez nossos familiares percam a batalha. Talvez nossos conhecidos e pessoas das comunidades percam. Mas se nós temos Jesus ouvindo Moisés e os profetas, confiando tão somente no Cristo anunciado por Moisés e os profetas, pelas Escrituras, podemos até perder batalhas deste mundo aqui, contra doenças e vírus, mas a batalha da vida eterna será cabalmente ganha, porque nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Que esse seja o nosso consolo e o nosso apego, e que esse seja o nosso preparo, não só para a vida, mas também para a morte. Amém.